Graça e paz, graça e paz. Eu hoje queria partilhar com vocês uma opinião minha, pessoal, mas com algum respaldo na palavra de Deus. E tudo isso é com relação aos novos escritores de livros cristãos, principalmente. Não vou me exigir muito aos escritores seculares, mas, no entanto, há essa mancheia de irmãos em Cristo, pastores, presbíteros, que vêm escrevendo livros para fortalecimento da vida cristã, sobre casamento, sobre vida financeira, sobre comportamento, sobre em todas as esferas da vida, fazendo crer que tem algum suporte ou tem um suporte bíblico. E muitas das vezes são heresias dissimuladas, são pensamentos, são filosofias humanas, e descontextualizando a palavra de Deus, eles vêm trazer isso para muito daqueles que estão no corpo de Cristo. É bem verdade que o número de escritores seculares e também no seio cristão aumentaram significativamente ao longo do tempo. Hoje, para escrever um livro, você não precisa saber escrever. Você precisa ter ideias. E as ideias, de todas formas, não precisam ser filtradas. Elas são apenas processadas e são publicadas. Então, o velho ditado de que os livros te fazem sábio acaba por estar em perigo, porque, na verdade, você só pode ser sábio se você ler livros na perspectiva analítica e crítica. Quer dizer que você deve ter já uma estrutura formada, uma estrutura com maturidade formada para fazer uma análise e criticar qualquer que seja a filosofia ou alguma coisa que esteja a apresentar como certa. Agora, se for um indivíduo que está na adolescência, na fase da formação, ele poderá ser deformado, você poderá se tornar o maior perverso, o maior tolo, o mais estúpido, desculpem a palavra, e tudo mais. Então, é preciso que nós tenhamos essa capacidade analítica e crítica para a leitura de um livro. E eu não estou quando falo da adolescência, me refiro a alguns livros seculares, mas, no entanto, quando me refiro aos escritores no seio da igreja, dos cristãos, é preciso nós termos muito cuidado. Qual é o conselho que eu dou? Quando nós estamos a ler um livro, seja que livro for, que se diz ser do livro cristão, seja ele de um apóstolo, de um falso profeta, de um pastor, seja lá quem ele for, que escreve esse livro, os autoproclamados ou profetisas autoproclamadas, é necessário que cada um de nós tenha em mente uma coisa. Se é da palavra de Deus que alguém vai falar, então da palavra não vai fugir. Isso quer dizer o quê? Não podem ser acrescentadas filosofias humanas na escritura. Um livro escrito por um cristão que se diz ser para trazer uma mais-valia no corpo, ela fica completamente direcionada em concordância com a palavra de Deus, e o próprio livro traz as citações. Porque há livros a serem escritos, livros sobre casamento, livros sobre batalhas espirituais, livros sobre a fé, há muita coisa a ser escrita que elas ferem e vão contra a palavra de Deus. Elas não estão em concordância com as sagradas escrituras. São filosofias humanas, pensamentos vãos. Hoje, a mesma forma que vimos altares a serem desviados, onde os pastores, presumivelmente pastores, vêm pervertendo a palavra do Senhor,
Da mesma maneira, estão a fazer com os livros. E muitos da juventude está a ser deformada completamente, a juventude, por causa desses livros que estão a ser escritos. Isso não é daqui, não é de agora, não começou agora. É o que eu digo sempre. O nosso país, Angola, acaba por receber sempre as arrestas de outros países, ou como eu posso dizer. Porque, na verdade, as escrituras sobre os livros escritos sobre o Evangelho, com heresias, pervertendo a verdade, vem a ser escrito há muito tempo. E posso lhe dar, começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais emite livros, que mais publica livros perversos. E como se fosse literatura cristã. E é escrita pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que eles têm aos milhares. E os angolanos, com uma juventude, um país que é adormecido completamente, infelizmente temos que orar a Deus. E quando nós já temos essa trajetória, que podíamos nos suportar nelas, para podermos identificar as falsas doutrinas, os falsos ensinos que estão a vir, identificar os sinais, como eles surgem. Nós ficamos adormecidos no esquecimento porque não temos informação do outro lado. E quando essas coisas nos chegam aqui, nós nos apanhamos de surpresa. Mas que não é coisa nova. Porque o falso profeta que não tem lugar, os institutos bíblicos que vão se abrindo por aí, algumas coisas, que não têm lugar mais nos Estados Unidos, eles vêm procurando lugares em África, mas em África mais nos países como Angola, de expressão portuguesa, onde as pessoas não têm acesso à literatura em inglês. Ou que não conseguem filtrar muita informação que está-se a passar no mundo de expressão inglesa. Porque se forem para o Zimbábue e outros países também, apesar de que também há muito, mas ali há muito mais vigilância, Zimbábue e os países de expressão inglesa, era muito mais vigilância a Nigéria, que conhecem já as coisas, que o que está acontecendo de errado nos Estados Unidos, eles estão a acompanhar constantemente. Então, quando vêm para o país deles, já sabem, não, este é o falso profeta tal. Ou este é aquele indivíduo que perverteu isso e fez aquilo. Mas nós aqui somos apanhados desprevenidos. Então, eu aconselho que o servo de Deus, os cristãos, devem ler livros que estejam em concordância com a palavra de Deus. Mas também como é que o livro vai estar em concordância? Como você vai fazer uma análise e saber que está em concordância? Primeiramente, você precisa ser convertido, você precisa conhecer a verdade. Você precisa ler, você precisa se converter. Quando você estiver convertido, facilmente o Espírito Santo te vai guiar na palavra, você vai conhecer. Por quê? Porque você vai ler uma literatura e quando está fora, está deformada ou está a te levar para outro caminho, por causa do conhecimento que você detém da palavra de Deus, você vai aperceber-se das heresias que estão aplicadas, contidas nesses livros. Então é importante que nós primeiramente nos convertamos e façamos da Bíblia Sagrada o nosso livro. Isso é possível pela conversão, pela palavra de Deus, pela oração. Quando você lê o livro, é um livro espiritual, ora a Deus, lê e converte e aceita os ensinamentos no seu coração e Deus lhe vai liderar o Espírito Santo no caminho dele. Então, qualquer livro escrito, se o livro não for, no meu caso, minha forma analítica, se o livro que eu estiver a ler, nas primeiras 2 páginas, não me levar às escrituras e toda a teoria apresentada não me levar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para me dizer aonde é que está escrito com referência, eu pego nesse livro, jogo para fora. Porque diz-me logo que esse livro é de filosofias e teorias humanas. Não posso ler. Prefiro ler a Bíblia Sagrada. Então, essa é a importância que temos. E temos livros aí, grandes livros tremendos, com títulos bons, casamentos blindados, demônios que destroem casamento, espíritos não sei o que contra não sei o que, libertação de não sei mais o que é. Tem tanta coisa, é tudo garbage, é lixo escrito. Filosofias humanas. Então é preciso nós temos um sentido analítico e crítico dessas literaturas. Então é isso que eu queria chamar a atenção aos amados.
continuemos a meditar a palavra de Deus, o Espírito Santo que nos guie. E se você já tiver imbuído da palavra, do conhecimento, não temas em ler qualquer livro. Você vai ler e no mesmo momento que estás a ler também vais fazer logo uma análise, vais fazer uma análise e automaticamente vais fazer a crítica deste livro. E dificilmente te será influenciado porque você já está fortalecido na rocha. Agora, quando você não é cristão, aí é um perigo. E há muita gente a ser deformada. E vimos que os principais livros que foram deformaram a juventude são esses livros do Rema, livros do Rema, os ensinamentos do Rema, os ensinamentos de muitos institutos bíblicos estão ali. Estes destruíram a juventude angolana. Por isso é que estão a nascer novos falsos profetas. É incrível. Jovens novos a serem falsos profetas. Porque realmente foram deformados por heresias, ensinamentos de Kumi, ensinamentos de Kenneth Hagin, Copeland e outros. Todos esses andaram a deformar essa juventude. E a juventude crê que esses são homens de Deus, Cristo e quilômetros e outros, e vão se destruindo, até tipo Joshua. E não vais encontrar só aqui, vais encontrar na América Latina, vais encontrar em vários países. Então é necessário que nós tenhamos essa capacidade analítica e crítica pelo Espírito Santo. Então, Shalom, a paz do Senhor. Preparem-se, a verdade, instruam-se no ensinamento da palavra, busquem sabedoria, discernimento através do estudo, da meditação da palavra de Deus. Não se deixem serem levados por esta onda que Satanás levantou, que está a destruir a humanidade. Eu agradeço e que todos estejam na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amados.